Fala galera, tudo bem com vocês? Quando nós falamos sobre o princípio da inércia, também chamado de primeira lei de Newton, nós determinamos lá que estão estabelecidas as condições para quando a força resultante for igual a zero, né? Lembrando que força resultante ela é a soma vetorial de todas as forças que agem em um corpo. Isso daqui é o que a gente viu lá sobre a definição de força resultante. Se a soma das forças der zero, pode acontecer duas coisas com o objeto que estiver sob a ação dessas forças. Se ele estiver parado, ele vai continuar parado, ou se ele estiver em movimento, ele vai realizar movimento retilíneo e uniforme. Agora a pergunta é a seguinte: e se essa força resultante não der zero? Se ela for diferente de zero. Se a resultante não for zero, pessoal, o que vai acontecer é que esse objeto ele vai acelerar. É isso que diz a segunda lei de Newton, né? Ela diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. E nós vamos usar esse símbolo aqui, o gama, para aceleração, porque a aceleração ela também é um vetor, né? Mas nós vamos entender já já por que ela está indicada dessa maneira. Então, qual é a relação que se estabelece aqui pela segunda lei de Newton? Um primeiro ponto importante a gente destacar é que não vai existir um enunciado formal, assim como tinha lá para a primeira lei de Newton. Lembra? Se um corpo estiver em repouso, ele vai permanecer em repouso, e se o corpo estiver em movimento, ele vai realizar movimento retilíneo, uniforme, enquanto a resultante das forças que agem sobre ele for zero. Esse era o enunciado da primeira lei. Para a segunda lei de Newton não existe isso. Mas essa expressão aqui, ela está carregada de significados. Então assim, ó, se eu tenho uma força resultante e que ela não for zero, isso implica em o corpo estar acelerado. Esse gama aqui, ó. Então, gama é o vetor aceleração, né? Que ele é constituído da aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. A aceleração tangencial é aquela que faz a intensidade da velocidade alterar, que o valor da velocidade ele pode aumentar ou diminuir, e a aceleração centrípeta, que nós estudamos quando falamos do movimento circular, é a responsável por mudar a direção do vetor velocidade. Como a velocidade também é um vetor, se a direção muda, é porque o corpo está acelerado, né? Então tem que ter aí a aceleração centrípeta também, tá certo? Bom, dito isso, se a resultante não for zero, o corpo está acelerado, o contrário também é verdade, né? Se o corpo estiver acelerado, é porque a resultante não é zero. E a massa aqui, pessoal, ela vai indicar, como nós vimos naquela aula lá, quando nós diferenciamos peso e massa, né? A ideia qual que é? A ideia é que se um corpo ele tem massa que vai ficando cada vez valor grande, então é mais difícil, ou seja, eu tenho que aumentar o valor da força para eu poder acelerar mais aquele objeto. Já se o objeto não tem tanta massa assim, para eu poder acelerar ele, com a força de menor intensidade eu já consigo acelerar esse objeto, acelerar mais ou menos, né? Então é essa a ideia. Resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quais são as implicações? Você consegue perceber aqui, ó, que se eu tiver aceleração centrípeta igual a zero, o movimento vai ser retilíneo, né? Então, se a aceleração centrípeta tiver módulo igual a zero, aqui ó, e o gama, né, for diferente de zero, então isso daqui significa que o gama vai ser igual à aceleração tangencial, certo? E isso significa movimento retilíneo uniformemente variado. Retilíneo uniformemente variado. Ô professor, mas então você está falando aí que
todas aquelas coisas que nós estudamos lá para o movimento uniformemente variado, eu vou usar ela de novo quando eu for aplicar as leis de Newton? Sim. O símbolo que a gente usou isso daqui é MRUV, né? Lembra? Então, todas as expressões lá do movimento retilíneo uniformemente variado, né? Posição final igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. E a equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, todas essas, elas vão continuar valendo agora que eu for estudar um movimento uniformemente variado. Tá certo? Então a ideia é que a força resultante, ela sempre vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor aceleração. No caso dos movimentos retilíneos, o vetor aceleração é apenas a aceleração tangencial, ΔV sobre ΔT, que a gente já sabia fazer. Na hora que você entender e olhar os exercícios, aí vai ficar bem evidente essa situação aí da como é que a gente faz para aplicar. Mas pontos importantes, né? Toda vez que a resultante for diferente de zero, o móvel está acelerado. Se a aceleração for só aceleração tangencial, o movimento é retilíneo. Então, por que retilíneo? Porque daí a direção não muda, certo? A aceleração tangencial ela tem a característica de mudar a intensidade da velocidade e não a direção. E por enquanto nós vamos nos concentrar nisso. Os outros casos aí, quando tiver aceleração centrípeta diferente de zero, a gente analisa em outro momento. Qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato. Um abraço, obrigado, tchau!